Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje a gente vai arrumar um pouquinho a casa, tá? E eu vou contar pra vocês o que eu fiz essa semana pra tentar encaixar direito as coisas aqui pra vocês não ficarem perdidos, porque vocês vão ver que tem umas filmagens de algumas coisas que se eu não explicar vai ficar um negócio meio difícil de entender. O pessoal aqui da minha cidade, pessoas que visitam aqui, sempre reclamam muito que é uma cidade muito do interiorzinho, assim, não tem nada pra fazer. Só que eu comecei a reparar que, na verdade, tem muita coisa pra fazer e a gente só não fica sabendo. Tanto que esse fim de semana eu saí pra caminhar com a minha irmã e eu acabei assistindo um torneio de Kung Fu. Aí vou mostrar aqui pra vocês um pouco da dança do dragão, um pouquinho das coisas do torneio, assim, mas são umas coisas muito aleatórias. E no mesmo fim de semana estava tendo uma competição de atletismo na sexta e no sábado. Sábado e domingo estava tendo um circuito que aí tinha caminhada e corrida num dia e tinha ciclismo no outro. E daí nesses mesmos dias que estava tendo a caminhada e o ciclismo, estava tendo torneio de Kung Fu. Então, tipo assim, tinha muita coisa. Se você quer passear, se você quer só ir ver gente, ver alguma coisa diferente, tinha bastante coisa para fazer. E eu tinha me programado para ver pelo menos duas dessas, que eu queria ver o negócio do ciclismo e queria ver o negócio do Kung Fu. Só que eu não acordei cedo o suficiente, porque esses trem tudo é 6 horas da manhã e me recuso. Eu estava precisando dormir, porque a semana passada vocês viram que foi corrido, apesar de não ter conseguido mostrar tudo direitinho. A gente teve que fazer tanta coisa relacionada a consulta, médico, resolver BO, papelada, um monte de trem, fora que eu estava mexendo com a parte das encomendas do crochê. Então, assim, inclusive vou mostrar para vocês, porque essa semana eu de fato consegui terminar boa parte do que eu tinha para fazer. Então, assim, muitas delas eu já consigo entregar, assim, então tá muito bom. E, inclusive, que nem eu tinha falado, eu não vou parar completamente de fazer o crochê. A única coisa que eu vou fazer é parar de pegar encomenda, de ficar alimentando o Instagram, tipo, constantemente, apesar de que não tava tão constante assim mais. Mas eu vou começar a fazer umas coisas mais à pronta entrega. Então, coisas que eu gostaria de ter na minha casa, daí eu faço, vejo se alguém quer comprar. Se alguém quiser comprar, eu vendo. Se não quiser, eu uso aqui para mim mesmo. Vamos arrumar então a casa. Vou mostrar para vocês o que já tá pronto. E daí depois eu tenho algumas outras coisas pra gente conversar. Daí assim, eu não tenho muita coisa mesmo para conversar, mas eu tenho um pouquinho porque existe uma grande chance, uma grande possibilidade das coisas mudarem muito em breve. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez eu deixe de ser desempregada. E aí, se isso acontecer, a nossa rotina vai mudar bastante. Aí eu vou ter algumas outras coisas para contar para vocês, provavelmente. Apesar de que a gente não pode ficar falando do serviço, mas uma ou outra coisa vai dar para a gente comentar. E aí talvez eu fique um pouco mais motivada a fazer as outras coisas que eu tenho para fazer, porque aí eu vou ter uma rotina um pouco mais certa. E eu sinto falta, sabe, assim, de ter uma rotina. Ninguém sente falta de trabalhar, obviamente, mas eu sinto falta de ter uma rotina, uma coisa que tipo assim, eu tenho horário para resolver as coisas e tal. Fora que eu sinto falta do dinheiro também, né? A gente ter um salário pra gente poder comprar as coisas aqui para dentro de casa é bem bom. Vou falar que é a parte que também mais faz falta, não é a que eu mais sinto falta, mas é a que mais faz falta. Tá, antes da gente sair para fazer o resto das coisas que a gente tem para fazer, vou falar com vocês hoje sobre livros um pouquinho, tá? Eu deixei uns shorts aqui para o pessoal escolher qual seria a minha próxima leitura de ficção, basicamente, porque eu tinha acabado de terminar de ler A Musa dos Pesadelos e eu tô muito triste porque acabou e era minha antologia preferida, mas enfim, aí eu tinha uma meta de ler 4 livros específicos esse ano, que era Musa dos Pesadelos, Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, Céus Misteriosos e esse é A Filha do Guardião do Fogo. Nos shorts aqui, o pessoal gostou muito mais dos Céus Misteriosos, só que eu postei isso também no meu Instagram, e como lá tiveram mais votos, mais pessoas participaram, e quem ganhou lá foi A Filha do Guardião do Fogo, então eu vou ler A Filha do Guardião do Fogo. Então vai ser esse daqui, eu vou abrir com vocês, a gente vai começar a ler nesse vlog. E aí, eu tô numa noia, que eu não sei por que eu tô fazendo isso, eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu tô fazendo agora, que eu tô lendo mais de um livro ao mesmo tempo.
Deve ser porque eu fiquei engastalhada, né? Fiquei presa num livro só por 6 meses. Então eu comecei a ler outros juntos, mas aí eu tô lendo alguns também que sejam não ficção. E eu tenho esses aqui para escolher. Tem A Sociedade do Cansaço, O Príncipe de Maquiavel, O Caso dos Exploradores de Caverna, Não Se Desespere, que é um livro do Sérgio Cortella. Tem esse Apologia de Sócrates, acho que escrito por Platão, ou um compilado de coisas de Platão. E esse aqui que é Alexandre o Grande, que também eu tava numa vibe de filósofos, porque eu li um livro que falava alguma coisa sobre isso e eu quis ler. Aí agora eu tenho que escolher um desses. Como eu já li um do Cortella, acho que não vai ser o do Cortella. Eu acho que eu vou pegar para ler O Príncipe. Que esse aqui vai ser uma releitura, eu já li uma vez, é muito bom. Então vão ser esses dois que a gente vai estar lendo. E junto com eles, eu tô escutando um audiobook também, quando eu saio para caminhar sozinha, o que faz muito tempo que eu não faço, mas quando eu saio para caminhar sozinha, eu tô ouvindo um audiobook, que eu vou tentar deixar a capa dele aqui, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque foi uma recomendação de livro que a minha professora do curso de oratória deu, e aí eu tô tentando voltar um pouco mais nessa parte de ler, porque eu tava sentindo que o meu vocabulário, ele tá ficando muito ruim, muito vazio também. Às vezes eu tô esquecendo muito palavras, eu não consigo pensar direito nas coisas que eu vou falar. Então eu acredito que eu voltar com o meu hábito de leitura pode ser uma coisa que vai me ajudar positivamente nesse sentido. Então a gente está com esses 3 livros, mas podem ficar tranquilos que não é coisa demais, eu leio eles separadamente. Então não é todo dia que eu pego tudo para ler, não. É quando eu tô com tempo, eu tô com vontade, eu leio qual deles eu estiver afim. E o outro, que é o audiobook, é só quando eu vou caminhar. Então eles têm a separação deles, eu consigo separar uma coisa da outra. Eu acho, né? Então, esses aqui eu vou deixar ali na cabeceira e os outros eu vou guardar aqui. Ai, gente, a gente ficar tentando criar conteúdo sozinho é tenso, hein? Olha aqui. Acabei de fazer um shorts ou um reels sobre os tons de vermelho que eu gosto, que eu tô tentando aprender a usar. Então, se você não viu, vai lá ver, deve estar aqui no shorts, vai estar no meu Instagram, vai estar em tudo que é lugar, porque eu pego o mesmo vídeo e ponho em tudo que é canto. Mas, falar pra vocês que recentemente eu ando tentando me esforçar um pouquinho mais pra gente produzir um pouquinho mais de conteúdo e com um pouquinho mais de qualidade. Gente, dá trabalho, hein? Obviamente não é nada comparado a um CLT, mas assim, cara, faz falta você não ter um cantinho específico na sua casa que você pode deixar tudo pronto. Porque é uma bagunça, uma zona. Vou mostrar aqui pra vocês. Aliás, vocês gostaram da minha maquiagem? Eu não sou de usar muito batom vermelho porque eu acho que não combina muito comigo, eu não sei porquê. Não sei se não é o tom certo de vermelho ou o que que é. Aí eu já até coloquei uma blusa vermelha pra ver se combinava com o batom e ficava um pouquinho menos esquisito, mas eu ainda acho que tá esquisito. O que que vocês acham? Esse vlog ele vai estar cheio das make, tá? Cheio assim, vai estar as duas. Gente, valorizem os criadores de conteúdo iniciante que vocês conhecem, viu? Olha a bagunça que eu fiz aqui pra poder fazer uma maquiagem. Tava tentando gravar um videozinho pro Instagram dessa maquiagem que ela é meio no estilo da que a Zendaya usou pra premiere do filme Odisseia, se eu não me engano. Nessa luz não tá dando pra ver muito bem, mas depois eu tento mostrar pra vocês direitinho que eu fiz aqui tudo branquinho, certinho. Tive que usar um clown pra poder fazer isso, porque a minha sombra não era branca o suficiente. Mas enfim, qualquer coisa vocês vão ver lá no meu Instagram, tá? Aqui, ó, só pra vocês verem melhor nessa luz. Impressão minha, o blush não tá aparecendo muito, eu passei tanto. Mas tá bom. Já que semana passada a gente estava falando sobre as minhas encomendas de crochê e as coisas que eu tenho para terminar nesse sentido, eu vou mostrar para vocês o que eu ainda tenho de estoque e que eu me lembrei que eu tenho um monte de coisa pronta entrega que eu comecei a fazer, eu não terminei e eu enfiei dentro de um armário e eu também vou ter que dar um jeito de terminar elas. Então bora aqui que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Tá, aqui a gente tá no corredor da minha casa, então tá bem apertado aqui, eu tô só encolhida no canto. Mas ó, aqui a gente tem os pacotes de envio, né, as sacolas embaixo, as mensagens de agradecimento, o cartãozinho de cuidados com crochê, adesivos pra gente fechar as sacolas.
Aí eu tenho esse vermelho, aquele laranja. Aqui embaixo tá uma bagunça também, que ali é umas coisas que vocês ignoram, mas enfim, aqui é o cheirinho que eu uso pra passar nas peças. Aí tem um azul fechado, tem um monte de verde. Nossa, eu não lembrava desse verde. Aí tem um marrom mais claro, tem o cru ali. Ui! Lá no fundo. Opa! Lá no fundo a gente tem ainda mais marrom, tem 2 outros tons de marrom. Aí do lado de cá a gente tem um monte de outros fios mocados também. Tem esse salmão que é a coisa mais linda do planeta. Fio de malha. Aí alguns barrocos ali. Opa! Tem fio encanto ali atrás. E aqui embaixo são as outras prontas entregas que eu tava tentando fazer. Gente, o que eu faço com esses tapetes agora? Tá, aí aqui são as outras encomendas. Essa daqui eu tinha mostrado pra vocês no último vlog, que foi a que eu consegui finalizar, colocar a etiqueta e tudo. Aí tem um segundo kit que também é da mesma pessoa, mas como eu já mostrei no vlog anterior, não preciso mostrar agora, só coloquei aqui pra recapitular. Esse daqui também é aquele kit de uma amiga minha, tá faltando colocar só as etiquetas, mas era esse daqui, mais um que já tava embalado, e aí eu tinha falado que tinha uns descansos de panela pra fazer. Aí eu basicamente fiz os descansos de panela, que são aqueles inspirados naquele Instagram que eu vou deixar aqui também o nome. E aí eu fiz mais ou menos assim, que foi o mais parecido com as cores que eu tenho ali que eu consegui. E eu só achei que ficou um pouco grande, mas aí eu passei para ela as medidas que ficou, ela disse que tudo bem, então, ok, ele ficou praticamente do tamanho de um suplá, ele tá com 35 por 35. Eu acho que daria para deixar ele um pouquinho menor, ele ficaria mais com cara de descanso de panela. Aí ela também me pediu para fazer uma bandana. E como eu já queria fazer também, aí eu vou fazer uma para mim e fiz essa para ela e essa daqui fica de brinde. Eu vou dar aquele tapete ali para ela também, então ainda falta colocar a etiqueta. Aqueles ali são os da minha sogra, que eu tinha falado para vocês, que eu já tinha todas as bases prontas, aí agora eu finalizei, de sábado para domingo eu consegui finalizar eles rapidinho. Já coloquei etiqueta em todo mundo também, tá tudo certo. E aí os outros dois que eu fiz aleatoriamente que eu falei pra vocês são esses aqui. Eu fiz uma capa para assento de privada, que acho que é a segunda que eu faço na vida. Por isso que a redinha dela não tá tão certa, tão perfeitinha, mas assim, eu segui o tutorial e ficou bonitinho até. E aí eu fiz um tapete também para colocar como se fosse um kit lavabo, que aí a gente deixa só um tapete e uma capa de vaso. Aí ficou assim. O que que vocês acharam das cores? Eu acho que eu preferia ter feito um bico um pouquinho diferente nele. Eu não sou muito fã desses bicos que são muito furados, muito cheio de buraquinho, mas também ficou bonito, ficou um charme, né? O que vocês acharam dessa combinação? Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu já tô aqui me preparando para dormir, mas como eu havia prometido, vou abrir aqui com vocês e vou já começar a leitura nesse vlog pra gente ver qual é que é desse livro. Vamos ver quantos meses eu levo, né, pra terminar ele e vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Acabei de fazer uma skincare e eu tava inclusive pensando se vocês vão querer ver algum dia alguma coisa. Acho que no próximo vlog talvez eu inclua isso. E eu coloco mais ou menos o que eu faço. De manhã é muito simples, não faço praticamente nada, mas eu preciso melhorar muito isso. Só que na minha rotina noturna, durante a semana, eu tenho alguns bons produtinhos que eu uso. Então eu acho que eu vou mostrar pra vocês no próximo vlog. E tô encerrando o de hoje por aqui. Basicamente, hoje de novo já é quinta-feira, eu estou deixando para terminar de gravar os vlogs praticamente no dia de postar, então se vocês estiverem vendo que as coisas estão um pouquinho corridas, pode ser por conta disso. Mas foi uma semana boa, falar para vocês assim, foi uma semana legal. Eu consegui terminar bastante coisa que eu tinha para terminar e tive algumas boas notícias, então torçam aí por mim. Quem sabe não vem novidade aí, mas enfim. Gente, esse livro é muito lindo. Fala sério, olha isso. Aliás, eu tava pensando aqui em talvez usar a aba de comunidade aqui do YouTube pra gente tentar conversar um pouco mais sobre livros, porque eu tô querendo muito voltar a ler um pouco mais e eu não acho que eu vou ler o suficiente pra ficar trazendo, por exemplo, um vídeo por semana aqui no canal pra poder fazer uma resenha, alguma coisa pra vocês. E acho que nem é o tipo de conteúdo que eu produziria, assim, porque eu gosto de umas resenhas um pouco mais aprofundadas, aquele pessoal que anota enquanto vai lendo.
E eu não sou esse tipo de leitora. Por muitas vezes eu, inclusive, faço uma leitura dinâmica quando eu só quero acabar um negócio, então eu não sei nem direito do que se trata. Então, aí eu tava pensando em exercitar a escrita, né? Porque eu também preciso começar a escrever mais nessa área. Nessa era de chat GPT em que a gente joga tudo lá e pede pra ele fazer um texto pronto, eu queria ver se eu começo a escrever alguns posts, algumas coisas, justamente para eu ir exercitando e melhorando a minha escrita, né, de alguma forma, porque eu mexo muito com isso no meu dia a dia e acredito que no futuro bem próximo eu vou voltar a mexer muito com isso, então eu realmente preciso exercitar. Aí assim, vocês têm algum costume de interagir na aba de comunidade dos canais, alguma coisa? Porque eu reparei que eu nunca fiz isso. Mas ao mesmo tempo eu queria de qualquer forma deixar ali escrito alguma coisa. Porque eu não vou colocar no Twitter, no X, tanto faz. Eu criei uma página no Facebook, mas assim, eu nem posto nada lá. Só o que vai pro Instagram vai direto pra lá. Então assim, não é uma coisa que eu divulgue ou algo nesse sentido, então não tem ninguém lá pra ler. E como eu quero que a gente crie uma comunidade aqui, nada melhor seria do que vocês irem lá para poder ler as coisas que eu posto, né? Ou vocês preferem que eu lance em forma de shorts? Porque pode ser também. Posso fazer umas resenhas mais sucintas, talvez, e colocar em forma de shorts, se vocês acharem melhor do que escrito. Mas eu acho que eu vou continuar escrevendo. Aí eu faço o mesmo conteúdo dos dois lados e cada um interage com aquele que preferir. Pode ser? E por hoje é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Fiquem com umas imagens mais ou menos da minha leitura do final da noite, pra gente tentar não ficar tanto no celular antes de dormir, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever e dar o like. Tchau!